Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vamos aqui responder a uma das questões mais habituais que surge neste mundo das finanças, do dinheiro, que é relacionado com habitação. E uma das questões que surge mais vezes é a questão de comprar ou arrendar casa. O que é melhor? Porque, na verdade, há muita discussão sobre isto, há muitas opiniões sobre isto e posso já adiantar que não há uma opinião, pelo menos na minha forma de ver, não há uma resposta certa, ok? Comprar não é melhor do que arrendar não é melhor do que comprar, não é sempre assim. Depende das situações, depende de muitas coisas e é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar hoje. A questão do comprar e do arrendar, eu acho que sofreu aqui uma mudança, uma transformação muito grande com a questão do livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e eu já abordei este tema aqui no passado, mas acho que houve aqui uma diferença ou uma alteração muito grande. Porquê? Em Portugal, e vamos falar na nossa realidade, culturalmente o comprar casa sempre foi visto como a melhor hipótese. E todos nós acho que conhecemos esses casos, dos nossos pais, dos nossos avós sempre terem dito compra casa, apesar de alguns deles, ou pelo menos uma quantidade considerável, viver em casas arrendadas e por isso perceber que, e aqui há alguns casos que até foram, são mais ou menos conhecidos e que muitos de nós tivemos algum contacto, pessoas que arrendaram durante uma vida inteira e depois, quando tinham 60, 70 anos, tiveram problemas porque o senhorio ou a senhoria ou a empresa, o proprietário do imóvel queria vender, queria aumentar a renda, queria, ou seja, uma série de constrangimentos e por causa destas experiências, muitos de nós, pelos nossos pais e pelos nossos avós, nos foi dito que comprar é sempre melhor, porque assim é teu, ninguém te tira de lá, mesmo que pagues durante 40 anos, no final dos 40 anos é teu, e tínhamos esta abordagem. Entretanto, veio o Pai Rico, Pai Pobre, que apesar de ter sido escrito ali nos anos 90, claramente, ou pelo menos eu diria que em Portugal, só, sei lá, 20 anos depois é que se começou a falar mais, e o Pai Rico, Pai Pobre veio dizer que comprar uma casa própria é um desperdício de dinheiro, que é um disparate, que devemos é investir, devemos é comprar o que ele chama de ativos, ou seja, que a nossa casa própria não é um ativo, mas sim um passivo, e por isso ele veio defender muito esta ideia de utilizarmos o dinheiro que iríamos ter para a nossa casa própria, utilizá-lo para investir e depois, com a rentabilidade desses investimentos, então comprarmos a nossa casa própria eventualmente lá mais à frente e até lá irmos arrendando, ou no limite, nunca sequer comprarmos a casa própria, no sentido de não termos o tal passivo que ele diz no livro. Esta questão do ativo e do passivo eu já abordei no passado e vou deixar aqui na descrição do episódio essa conversa onde nós falámos sobre isso, onde partilhei a minha opinião, e por isso fica também um convite para ires ver ou ouvir esse tema. Mas hoje vamos então abordar esta questão do comprar ou arrendar. E como eu disse há pouco, não há, na minha opinião, uma resposta certa. Não há uma coisa que seja 100% melhor do que a outra, que seja sempre melhor do que a outra. E por isso, o que é que eu fiz? Basicamente reuni, ou tentei reunir aqui os pontos que me parecem relevantes para te ajudar nesta decisão, ok? E por isso, se estiveres a ver este episódio no YouTube, eu vou estar a partilhar o meu ecrã com esta apresentação. Se por acaso não estiveres apenas a ouvir, não há qualquer problema, porque também consegues acompanhar a 100% e não vais perder nada seguramente. É uma questão apenas e só visual para quem estiver a ver conseguir acompanhar e também para mim, porque não consigo decorar isto tudo, tenho algumas limitações em termos de capacidade de processamento de informação e por isso também para me ajudar a estruturar as minhas ideias. Portanto, já temos aqui no ecrã, para se estiveres a ver, então, arrendamento e compra e os pontos que vamos analisar, que me parecem os mais importantes. Rapidez de acesso, custos iniciais, previsibilidade de custos mensais, flexibilidade, autonomia, valor mensal e construção de património. Parecem-me ser, na minha opinião, os pontos mais importantes onde podemos analisar então o arrendamento e a compra. Começando então pela rapidez de acesso. O arrendamento tendencialmente será muito mais rápido, porque no limite dos limites, se eu encontrar uma casa hoje que goste, faço uma proposta, a proposta é aceita, assino o contrato e amanhã estou naquela casa a viver. Ok? É um processo super rápido, ou pode ser muito rápido. Mesmo que demore aqui alguns dias, porque o proprietário está a ver outras visitas, etc., é um processo que, à partida, será tendencialmente rápido e que, se correr mesmo muito, muito bem, pode até ser imediato. Lá está, como eu estava a dizer, eu gosto da casa, faço uma proposta, é aceita, assino o contrato, no dia a seguir estou lá, sem grande problema. O processo da compra é sempre mais demorado. Mesmo que não haja um financiamento, mesmo que não haja um crédito de habitação, e, vamos ser muito honestos, será uma minoria dos casos que não precisa de crédito de habitação, ok? Será uma minoria das pessoas que têm 100% do valor da casa para dar. E por isso, mesmo que sejam 100% capitais próprios, o processo demora. Porque há o processo de escritura,
tem o processo da documentação toda, tem o processo da intermediação, marcar isso tudo, e temos sempre a falar aqui de algumas semanas, que se tivermos um processo de financiamento, pode demorar 2 meses, 3 meses, eu diria que os 3 meses será o mais usual para fazer o processo todo de avaliação da nossa situação, avaliação da casa, a decisão do banco, eventualmente consultarmos outras propostas, e por isso, mesmo que eu tenha 100% de capitais próprios, vai sempre demorar mais tempo, ok? Porque o processo é mais burocrático, é mais administrativo, há mais passos, e por isso vai demorar mais tempo. Se eu recorrer a crédito de habitação, que é o que eu acredito seja a maioria das pessoas, então vai demorar muito mais, e conta sempre com esses 2, 3 meses para isso. Muita atenção, e já agora um pequeno parênteses, se estiveres num processo de compra de casa e fores assinar o CPCV, o Contrato de Promessa de Compra e Venda, garante que o que fica definido como o prazo, ou seja, a data limite para concluir o processo ou para escriturar a casa, considere pelo menos estes 90 dias, ok? Não faças prazos mais curtos, porque imagina, CPCV, assinas e comprometes que daí a 30 dias estamos a escriturar. O processo do banco demora rapidamente ou facilmente mais do que isso. Tens um problema, porque assinaste o papel onde comprometeste a comprar a casa e a escriturá-la em 30 dias, acabam os 30 dias e não podes comprar a casa e, no limite, o vendedor pode dizer que estás em incumprimento, porque tu assinaste uma coisa que não estás a cumprir, estás em incumprimento e tens problemas. E por isso, se estiveres com o CPCV, garante que tens um prazo de pelo menos 90 dias para as coisas poderem fazer nos prazos ditos normais, ok? Por isso, primeiro ponto, rapidez de acesso. Aqui é inegável, o arrendamento será sempre muito mais rápido. E por isso, tu procuras uma casa que, por algum motivo, tens que rapidamente ter uma casa nova, o arrendamento será, sem dúvida nenhuma, um processo muito mais rápido. Em relação aos custos iniciais, o arrendamento também será mais baixo, ok? Porque, no máximo, pelo menos o que está previsto na lei, é que são 2 meses de renda antecipada e mais 2 meses de caução. Isto será o máximo que pode ser cobrado. Às vezes, e aqui depois é uma zona um bocadinho cinzenta, isto pode passar a 3 meses de renda, dependendo da forma como é contada, ok? Por isso, nós vamos dizer o que está na lei. O que está na lei são 2 meses de renda antecipada, 2 meses de caução. Atenção, eu estou a gravar isto em 2025 e esta é a informação que eu tenho, por isso muita atenção se eventualmente estás a ver este vídeo daqui a 5 anos e se a informação se permanece igual ou não, ok? Por isso, neste momento, 2 meses de renda antecipada, 2 meses de caução, enquanto que na compra traz custos iniciais sempre mais altos, ok? Porque lá está, se tiveres o 100% do dinheiro para comprar a casa, então é o valor da casa, são os 150, os 200, os 300 mil euros. Se fores financiar, vais precisar, no melhor dos cenários, de 15% do valor do imóvel. Isto, mais uma vez, de acordo com as regras de financiamento que estão em vigor no momento em que eu estou a gravar este episódio, ok? E porquê 15%? Porque os bancos, para a habitação própria permanente, vão financiar no máximo 10%, ok? E há também 5% de custos com os impostos, tipo o IMT, o imposto de selo, e os custos iniciais com a escritura, avaliações de dossiê, etc. Isto tudo somado, mais ou menos, são 5%, ok? Lá está, os 5% são para fazer, como se costuma dizer, aquela conta de merceeiro, para saber mais ou menos quanto é que eu tenho que ter. Depois, obviamente, vai variar um bocadinho. E por isso, no melhor dos cenários, vais precisar de 15% do valor da casa. E com o preço que as casas têm hoje, vou arriscar dizer que isto vai ser sempre superior aos 2 meses de renda mais 2 meses de caução, ok? Por isso, em termos de custos iniciais, e aqui já é um fator importante, porque vai depender de quanto dinheiro é que tu tens poupado, ok? Porque pode haver situações em que até gostavas de comprar, mas se não tens estes 15% e não tens forma de o arranjar, então não é uma hipótese comprar e terás que ir para o arrendamento. Vou dar aqui uma nota adicional em relação à compra. Cuidado com a ideia, porque às vezes pode parecer uma brilhante ideia, e eu já ouvi dizer que até há pessoas que fomentam esta ideia, ok? E que até acham, que dizem mesmo que faz isto, que isto é excelente. Muita atenção se te sugerirem, ou se tu achares que fazer um crédito pessoal para estes 10 ou 15% que é uma boa ideia. Não é. É uma terrível ideia. Tira isso da cabeça, ok? Porquê? Porque o que é que vai acontecer? Tu vais fazer a partir do crédito de habitação primeiro. Ou seja, vais pedir um estudo de viabilidade, ok? Para o banco dizer, sim, nas suas condições financeiras, nós emprestamos então os 90% que precisa. E dentro dessas condições, o que é que o banco vai fazer? Vai consultar o teu mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. Este é um documento que tu também consegues aceder, ok? Onde estão listados todos os teus créditos e a prestação mensal que está associada a esses créditos. Ora, o banco vai fazer isto, vê que tu não tens lá nada, teoricamente, não é? E, ok, existe uma taxa de esforço favorável, tu tens capacidade de pagar aquele crédito de habitação, o banco aprova o crédito de habitação. Boa.
E depois tu vais à revelia, dito em bom português, ok? Ou pela porta do cavalo, e fazes um crédito pessoal no outro banco com estes 15%. Porque és muito esperto e conseguiste fazê-lo. Qual é o problema? O problema é que, ao longo deste tempo, entretanto, o crédito pessoal é aprovado, ok? Porque também não tens mais crédito nenhum. O crédito pessoal é aprovado, metem-te o dinheiro na conta. O problema é quando chega à escritura, o banco do crédito de habitação, ele vai reavaliar isto tudo. E nessa altura ele vai detectar que este crédito pessoal, que não existia, já lá está. E se isso comprometer a tua taxa de esforço, pode fazer com que o banco recuse o crédito. Porquê? Porque as condições não são as mesmas. Eles disseram que sim, em determinadas condições, as condições mudaram, tens um crédito, tens um novo encargo que não tinhas, logo o crédito o banco de crédito de habitação pode dizer que afinal não aprova. E por isso, a escritura fica sem efeito, porque tu não tens crédito, o dinheiro que deste sinal do CPCV é perdido porque estás em incumprimento, comprometeste a comprar, não vais comprar, e depois tens o crédito pessoal na mesma, que mesmo que o vais pagar integralmente, tens a comissão de amortização de 0,5% ou de 2%, e por isso vais ficar numa situação muito pior do que estavas antes, ok? Por isso, cenário ideal, conseguires poupar estes 15%, conseguires que algum familiar te ajude, uma coisa desse género, não consegues mesmo opção de arrendamento ou, no pior, digamos assim, cenário, ser muito honesto com o próprio banco do crédito de habitação e tentar juntar isto tudo, ok? De alguma forma tentar financiar tudo no mesmo banco e assim o processo é claro, é transparente e é tudo aprovado como tem que ser. E assim não tens problemas, ok? Por isso, muita atenção com isso. Por isso, lá está. Em resumo, em termos de custos iniciais, inegável que o arrendamento será também muito mais barato. Depois de comprar ou depois de entrar na casa, temos a questão dos custos mensais. Enquanto no arrendamento é bastante previsível, porque há ou pode haver um aumento anual de renda, ok? Pronto, pagas uma renda de 700 e no ano a seguir o teu senhorio aumenta-te para 750, por exemplo, e é isso, ok? A única coisa que pode acontecer é esse aumento, ou no limite, lá está, pode acontecer, tu tens que sair daquela casa e de repente há um aumento considerável para o outro lado. Mas só tens uma variável, que é a renda. Enquanto que na compra é muito menos previsível. Porque, primeiro, a prestação do banco, se for um crédito de habitação com taxa variável, se for taxa fixa, muitos destes problemas, se for taxa variável, então estarás constantemente, a cada renovação, vamos dizer, por exemplo, submeteste ou tens um crédito de taxa variável, Euribor a 6 meses mais um spread. De 6 em 6 meses a tua prestação vai mudar. E é verdade que ela pode mudar para baixo, mas também pode mudar para cima. E por isso torna-se menos previsível, ok? Torna-se menos previsível essa componente, porque depende da Euribor, que é uma coisa que tu não tens controle absolutamente nenhum. Além dessa prestação, que será claramente o maior custo, tens o condomínio, que é verdade que ao longo do ano a partida é fixo, mas todos os anos pode mudar, e depois tens quando há os aumentos de condomínio, porque é necessário fazer obras, por exemplo, e então todos os condóminos são chamados a pagar um extra. Ok? Tens os seguros, o seguro de vida tendencialmente vai subindo à medida que ficas mais velho. O seguro multirriscos também, se a casa vai valorizando, é suposto ou é normal que também o crédito, que também o capital segurado do multirrisco, que é o cobre inundações, incêndios do género, também vai subindo, logo este preço vai subindo. As manutenções normais, o IMI também é variável, os municípios podem, dentro de certos limites, dizer que é menos ou mais de ano para ano, e por isso há aqui muitas componentes que tu não controlas absolutamente nada, a esmagadora maioria delas, e que podem influenciar muito o teu custo mensal. Enquanto que na renda, nada disto é um problema teu, isto é um problema do teu senhorio, é um problema do proprietário, e tu tens uma renda que, no pior cenário, aumenta todos os anos, ok? Mas ainda assim é previsível, tu sabes que durante pelo menos um ano é estável e não tens que fazer mais nada, enquanto que na compra tens muitos fatores que são mais imprevisíveis. Em relação à flexibilidade, no arrendamento tens uma flexibilidade bastante grande, porque, ok, há prazos de pré-aviso, se tu quiseres ou tiveres que sair daquela casa por algum motivo, dependendo do tempo que já lá estás, há prazos que têm que ser cumpridos, mas tu rescindes, avisas o teu senhorio que vais sair, dás o pré-aviso, sais e vais à tua vida. Enquanto que na compra, é verdade que eu também posso vender a casa, é verdade que eu a posso arrendar a outra pessoa, passar eu a ser o senhorio e passar para outra casa, mudar, mas ainda assim é um processo que vai sempre demorar mais tempo. Nós, a partir do momento em que somos proprietários, estamos sempre um bocadinho mais presos, entre aspas, nas nossas condições. Mesmo lá está. Da mesma forma que comprar casa própria é mais lento, eu vender uma casa própria também, porque o processo é o mesmo. Para vendedor e comprador, o processo é o mesmo, demora o mesmo tempo e vai depender sempre do comprador no final de contas. E por isso,
eu ganho muita flexibilidade se estiver numa casa arrendada. E esta flexibilidade pode ser importante porque a família cresceu, porque eu mudei de trabalho e vou trabalhar num outro sítio, porque me apetece, porque quero sair do país, porque outra coisa qualquer. E por isso, num arrendamento eu tenho muita flexibilidade. Dou o meu pré-aviso, vou à minha vida. Na compra, a menos que eu consiga ficar com aquela casa vazia e continuar a suportar os custos, e aí, pronto, faço o que eu quiser. Se não for esse o caso, eu fico sempre um bocadinho mais preso. Tenho opções, eu não fico eternamente agarrado à casa, não sou obrigado a fazê-lo, mas ainda assim tenho menos flexibilidade. Depois, questão da autonomia. Obviamente, autonomia no sentido de o que é que eu posso fazer com a casa. Como é óbvio, num arrendamento a tua autonomia é mais baixa, certo? A casa não é tua, tu não podes fazer as obras que quiseres, não podes, tens que cuidar da casa numa determinada forma. Ou então, se podes fazer o que quiseres, mas depois no final do contrato tens que desfazer isso tudo e voltar a entregar a casa como ela estava. E por isso a tua autonomia é bastante mais baixa. É verdade que há coisas que podes fazer, imagina, e isto está previsto na lei, se houver uma intervenção qualquer que seja mesmo necessária, porque houve uma ruptura de canalização, porque houve uma infiltração, porque houve uma coisa qualquer, é mesmo necessário arranjar e o senhorio não o faz. Primeiro é um problema, não é? Porque lá está, é uma casa que não é tua e tens tu que o fazer, mas podes fazê-lo sem autorização, mas para tudo o resto é preciso. Lá está. Imagina que arrendas uma casa que é mais antiga, que tem 20 anos, e queres remodelar a cozinha, queres remodelar a casa de banho. Das duas, uma. Ou convences o senhorio a fazê-lo, pronto, e aí ele faz. Ou então, se o quiseres fazer e ele aprovar, não é teu, porque simplesmente estás a melhorar uma casa que não é tua e por isso há aqui uma autonomia bastante mais baixa. Enquanto que na compra, a casa é tua e por isso, obviamente, cumprindo as regras de segurança, seja as do condomínio, do prédio, seja as municipais, seja o bom senso, no final de contas, lá está. Não posso fazer uma lareira no meio da sala, não é? Quer dizer, até posso, mas parece uma terrível ideia. Mas desde que cumpra essas regras básicas, digamos assim, a casa é minha. Eu quero pintá-la de cor-de-rosa choque com estrelinhas cheias de glitter e eu faço. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu quero remodelar a minha casa de banho e pô-la como se fosse uma casa de banho medieval. Eu posso fazer isso, ok? Porque a casa é minha, eu posso fazer o que eu quiser. E por isso, em termos de autonomia, é inegável que, se formos proprietários, a casa é nossa, o imóvel é nosso e eu posso fazer o que eu quiser. Valor mensal. E aqui é um ponto bastante importante. Tendencialmente, o arrendamento é mais caro do que a compra. Por um motivo muito simples. Porque se eu comprar, eu estou a comprar para mim. Se eu arrendar, eu tenho que pagar todos os custos do proprietário, mais uma margem de lucro para ele. Ok? Para ele ou para ela. Eu digo sempre ele, não é uma questão de discriminação nenhuma, muito longe disso. É uma questão de simplificação. Como é óbvio, ok? E por isso, tendencialmente, o arrendamento será mais caro do que a compra. E aqui é onde começa a confusão, que é, então, mas isto é mais caro, mas tem muitas vantagens. Tem. Até porque, na verdade, é mais caro, mas não te esqueças que a questão dos custos iniciais que falámos há pouco são muito mais baixos. E por isso, os custos iniciais que eu tenho na compra, que são muito altos, pode demorar meses, anos, até eu os recuperar por ter um custo mensal mais baixo. Faz sentido? Enquanto que no arrendamento eu tenho um custo inicial que é mais baixo, mas tenho um custo mensal que é mais alto, e ao longo do tempo há de haver um ponto, ou provavelmente haverá um ponto, onde as duas coisas se encontram. Onde no arrendamento eu tenho um custo inicial mais baixo, mas depois o custo acumulado vai subindo mais rápido. Na compra eu começo com um custo inicial mais alto e depois ele vai subindo mais devagar. Há de haver um ponto onde essas duas linhas se cruzam. Eventualmente, ok? Depende muito dos fatores. Mas lá está, tendencialmente o arrendamento será mais caro mensalmente do que a compra. No entanto, como falámos há bocadinho, é um valor mais alto, à partida, mas que é mais previsível e mais estável do que na compra, ok? Na compra tem a vantagem de, algures no tempo, mais cedo ou mais tarde, esse valor fixo mensal tender para zero, ok? O valor fixo mensal no sentido da prestação, ok? O condomínio continuará a existir, os seguros também, o IMI, essas coisas todas, a prestação, que será claramente o maior peso dentro deste custo fixo mensal, tendencialmente já é mais baixa à partida e eventualmente irá desaparecer, enquanto no arrendamento ele nunca desaparece. E por último, a construção de património, e que aqui é inegável. Okay? O arrendamento não faz nenhum património diretamente para mim. Okay? O imóvel não é meu e por isso o imóvel até pode valorizar muito, mas aquilo não é meu, não faz parte do meu património, enquanto que no caso da compra, sim. Okay? Por dois motivos. Primeiro, porque tendencialmente o imóvel valoriza a cada mês, a cada ano que passa, não é? Nós sabemos que o imobiliário
tem uma tendência crescente em termos de rentabilidade e por isso o imóvel é nosso. Eu tenho um ativo que cada vez vale mais, e por outro lado eu tenho uma dívida que está associada, tenho uma dívida associada, um crédito de habitação, que tendencialmente é cada vez mais pequeno, que eu vou pagando, seja dentro do prazo normal ou amortizando adicionalmente, não interessa, cada vez eu devo menos. Ora, se eu tenho um ativo, se eu tenho uma casa, e aqui a questão do ativo e passivo, fica o convite para ver o tal episódio, porque é diferente do que o Robert Kiyosaki diz. Mas na minha opinião, se eu tenho um ativo, um património meu, uma coisa minha, que é cada vez mais valiosa, e tenho a ele associado uma dívida que é cada vez mais pequena, ora, se eu tenho um ativo cada vez maior, um passivo cada vez mais pequeno, eu tenho um património cada vez maior, porque ele cresce nas duas perspectivas. Okay? O nosso património líquido são ativos menos passivos. Na definição contabilística, não na definição pai rico, pai pobre. Okay? E por isso, se eu tenho um ativo que vale mais e um passivo que vale menos, eu tenho um crescimento do meu património líquido. Certo? E por isso, isto no arrendamento não acontece. No arrendamento é um custo mensal, puro e duro, e que não constitui património nenhum absolutamente para mim. Lá está, da mesma forma que, numa fase inicial, enquanto que eu compro a casa e tenho uma dívida de 150, 200 mil euros, no arrendamento eu não devo, entre aspas, nada a ninguém. Lá está. E por isso, na questão do património, também é inegável que o arrendamento é um custo que eu tenho, mas que não constitui património nenhum, enquanto que na compra é um custo que eu tenho também, mas as coisas jogam tendencialmente a meu favor para poder construir esse património. Portanto, como vimos, a questão do comprar versus arrendar não é simples, não é às vezes tão imediato como comprar é sempre bom, arrendar é sempre bom ou sempre mau. Não é assim. Há muitos fatores que podemos considerar. Financeiros, estilo de vida, perspectivas, há muita coisa para considerar. E por isso, o arrendamento pode ser bom e mau e a compra pode ser boa e má. Isso, e há de tudo. Aqui o objetivo é passar o que para mim são os pontos fundamentais para analisar as duas opções, porque eu saiba, não há outras opções, ou eu compro ou arrendo, ou então fico na casa dos pais, mas tendencialmente todos nós queremos dar esse salto mais cedo ou mais tarde, e por isso a mensagem que eu te quero aqui passar é, se queres sair de casa dos pais, ou queres ter uma casa tua, um sítio onde estar e onde morar, então analisa estes pontos. Faz contas, certo? E lá está. A parte financeira pode logo à partida inibir-te de comprar, por exemplo. Porquê? Porque é muito mais caro. É muito mais caro comprar casa no momento inicial, é muito mais caro comprar do que arrendar. E por isso, se financeiramente não tens aqueles 15% que falámos, é uma não questão. Então vais ter que arrendar. Mas se o comprar é uma coisa que faz sentido para ti, então opta por arrendar agora, mas depois tenta-me da melhor forma juntar esse capital que precisas para, algures no futuro, dar esse passo, ok? Qual é a minha opinião muito pessoal? Eu acho que depende essencialmente da parte financeira, é verdade, mas assumindo que eu tenho essa parte financeira ok e que posso escolher os dois cenários, na minha opinião, tem muito a ver com o ponto da vida onde nós estamos. Ou seja, se eu estou num ponto da vida inicial, é a minha primeira casa, ou vou morar junto com a minha namorada ou com o meu namorado e vamos viver juntos pela primeira vez. Se eu eventualmente estou num trabalho novo onde mudei de cidade. Ou seja, quando há imprevisibilidade, eu acho que o arrendamento, pela questão da flexibilidade que nós falámos, é muito vantajoso. Eu não me descapitalizo, estou a assumir que temos dinheiro para comprar e por isso também temos dinheiro para arrendar. Não me descapitalizo, fico o dinheiro do meu lado e ganho muita flexibilidade. Porque, lá está, nós sabemos que gostamos muito dos nossos namorados ou namoradas e as coisas às vezes não correm bem, certo? E por isso, se eu estiver a arrendar, eu tenho muita flexibilidade e acho que isso é muito vantajoso em relação a uma compra. Se, por outro lado, já estou numa fase da vida em que já estou mais a assentar, lá está, a relação já está num ponto mais estável, eventualmente já há filhos, eu já me vejo na perspectiva de, ok, eu quero mesmo, como costuma dizer, assentar arraiais aqui, epá, eu vejo-me aqui nesta zona a morar, neste estilo de casa, com esta dimensão, não prevejo que nos próximos 5, 10 anos, pelo menos, vai haver alterações significativas, pode haver, mas eu não prevejo, então aí diria que o comprar fará mais sentido, ok? Porque estamos a comprar o tal património para nós que se 5 ou 10 anos depois, por algum motivo, quisermos sair dele, o mais provável é ganharmos dinheiro. O mais provável é que a casa tenha valorizado nesse tempo e conseguimos vendê-la, ganhar dinheiro e depois colocar noutra casa qualquer, comprada ou arrendada. E por isso, se a questão financeira não for um impeditivo e automaticamente não nos limitar a compra e não nos forçar para o arrendamento, então, na minha opinião, é mais uma questão de estilo de vida, ponto de vida, expectativas e tudo isso. É mais por aí. Se eu estou num ponto de vida mais exploratório, mais inicial, o arrendamento dá muita flexibilidade, que me dá muito jeito.
Se eu estou numa vida mais à frente, então a compra fará mais sentido, porque lá está, no final de contas, se eu acabar por ficar com aquela casa durante os 30 anos do financiamento e ficar lá até a minha reforma e eventualmente morrer naquela casa, pronto, há de haver ali um ponto em que eu deixo de ter custo, o tal custo que estamos a falar da prestação, porque a casa acaba por ficar paga, é um património que fica meu, que ficará eventualmente para os meus herdeiros, e por isso, na minha opinião, é mais ou menos essa distribuição, mas o ponto fundamental que eu quero que fique muito, muito claro é que não há, na minha opinião pelo menos, uma resposta certa. Arrendar pode ser muito bom, comprar pode ser muito mau e vice-versa. Espero que tenhas gostado desta conversa, espero que tenha ajudado aqui a tomar algumas decisões. Obviamente, alguma questão que tenhas sobre este tópico, deixa aí nos comentários, eu tenho todo o gosto em te ajudar. Se houver algum tópico que gostasses que eu trouxesse aqui ao canal, então basta também pedires, deixa nos comentários, envia-me mensagens, envia-me e-mails. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar aí o teu gosto, partilhar com alguém que faça sentido ouvir esta nossa conversa. Muito obrigado e até à próxima.